Olá! Por um mundo onde o amor seja cantado de forma mais comprometida, apaixonada e até mesmo mística, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Cantar o amor e a vida não é uma tarefa simples. É preciso ter alma, é preciso acreditar nas pessoas, é preciso ter um repertório humano de grandes tesouros. Cantar os temas da fé, então, é um trabalho árduo e exige sensibilidade muito especial. E quando, além de cantar o amor, a vida e a fé, a pessoa ainda compõe, aí vira rei. Foi isso que aconteceu com o capixaba de Cachoeiro do Itapemirim, Roberto Carlos Braga. É muito difícil dizer algo novo sobre esse senhor que completa 81 anos de vida. E a sua obra é conhecida no mundo todo. Sua vida, suas tristezas, alegrias, sempre foram tornadas públicas e os apreciadores da sua arte sempre se mostraram muito solidários. Roberto Carlos é um consenso. Até mesmo quem não é muito chegado às suas baladas tem por ele um grande respeito e não se recusa a homenageá-lo como um grande nome da nossa cultura brasileira. Roberto Carlos é um personagem, um ícone, um ser humano rodeado de histórias que a gente gosta de conhecer sempre. Para conversar conosco sobre a trajetória pessoal e profissional de Roberto Carlos, convidamos o pesquisador Tito Guedes. Ele é autor do livro Querem Acabar Comigo. Tito Guedes é um super autor muito jovem. Eu digo super porque eu considero os escritores um tipo de gente acima da média. Então é por isso que eu chamo de super. Mas na verdade queria dar mais destaque à sua juventude. Ele tem apenas 23 anos. É formado em estudos de mídia pela Universidade Federal Fluminense. Na faculdade ele começou a desenvolver uma pesquisa sobre Roberto Carlos e a crítica musical. E depois, essa pesquisa dele virou o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Esse livro foi lançado pela editora Máquina de Livros no ano passado. Atualmente, o Tito trabalha como pesquisador, não é? Ele foi redator e produtor de conteúdo no Instituto Memória Musical Brasileira, no Rio de Janeiro, mas atualmente ele trabalha como colaborador de pesquisa para o jornalista Luiz Felipe Carneiro. Tito, é um prazer receber você aqui no programa Parlatório. Parabenizando você pelo seu livro sobre Roberto Carlos, que foi lançado no ano passado. Eu pergunto logo de cara, muita gente quis acabar com o Roberto Carlos? Seja bem-vindo. Pois é, obrigado, Padre Rafael. É um prazer meu estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite para estar aqui conversando hoje com você sobre os 81 anos, né, do Roberto Carlos. Eu lancei o livro há um ano, quando ele completou 80 anos, e muito bom estar podendo falar sobre ele de novo aqui agora, nos 81 anos dele. E, pois é, muita gente tentou acabar com ele, principalmente a crítica musical, né, que é o tema do meu livro, que principalmente no início da carreira dele combateu muito o surgimento e a música do Roberto Carlos naquele momento lá no início dos anos 60, né? Considerava ele um artista de pouco valor que não acrescentaria muito à música brasileira e em certos momentos combateu mesmo a presença dele na cultura brasileira naquele momento. A gente entende vamos dizer assim, pela apresentação do seu livro, que você pega a vertente da crítica musical em relação ao Roberto.
Mas para a gente que está fora desse universo mais de pesquisador, a gente acha que teve alguma ligação entre o que se chama normalmente de MPB, não é? Representada, por exemplo, pelo Caetano Veloso, e o que o Roberto Carlos fez. Para a gente que não tem muito costume com a pesquisa, você acha que essas duas perspectivas, essas duas vertentes representadas por esses artistas, brigaram mais ou se deram mais bem? Pois é, tem uma questão aí que a MPB hoje, como a gente chama, né, é um termo muito amplo e que significa música popular brasileira, então abrange todo mundo que hoje faz música popular brasileira, é MPB, né? Enfim, isso é até uma discussão. E hoje é simplesmente um nome, é música brasileira, né? Não existe mais. Antigamente, no início dos anos 60, quando essa nomenclatura surgiu, música popular brasileira, ela tinha um peso ideológico também muito forte dentro de um contexto lá dos anos 60, e na época nem o Caetano Veloso era considerado MPB, né? Para você ter uma ideia, MPB, esse nome surgiu ali entre 64 e 65, e eram artistas que eram muito influenciados pela bossa nova e que defendiam uma música que tivesse a ver com a bossa nova e que tivesse a ver com as raízes do que eles acreditavam que eram as raízes da música brasileira, enfim, o samba, por exemplo, a própria bossa nova, e que tivesse também uma participação social. Estava começando ali o momento da ditadura no Brasil, da ditadura militar, então esses artistas como, por exemplo, Elis Regina, Geraldo Vandré, Edu Lobo, Chico Buarque, defendiam que a música tinha que participar das questões políticas e sociais daquele momento, né? Então a MPB era isso, era a defesa dessa música, do que eles achavam que era música nacional de verdade, né? Aí entre aspas. E o Roberto Carlos veio estava num polo oposto, que era aquele momento da Jovem Guarda, que era uma música pop, influenciada pelo rock dos Beatles e de conjuntos americanos dos anos 50 e início dos anos 60, uma estética totalmente pop, influenciada pelo que vinha lá de fora. E isso, para aquele grupo do que era MPB na época, isso não era nem considerado música brasileira, era iê, 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 era música jovem, era algo de música de alienado, de gente alienante que só queria saber cantar de beijinhos e namoradinhas e tudo, e não estava preocupado com o Brasil. E o Caetano, ele entra nessa história justamente porque ele cria, justamente nesse momento, o movimento da Tropicália, né? Ali junto com o Gil, com os Mutantes, com a Gal. E a Tropicália é exatamente a discussão que se coloca no meio e diz, olha, mas não precisa ser uma coisa ou outra. Por que não pode ter uma música que seja brasileira, que dialogue com as questões do Brasil, com os ritmos e com as raízes brasileiras, mas que, assim como a Jovem Guarda, seja pop, seja jovem, tenha apelo e pegue também influências lá de fora, né? Qual o problema de usar, por exemplo, guitarra elétrica na música brasileira, que antes era um tabu, era totalmente proibido. E aí, enfim, a partir de toda essa movimentação nos anos 60, 70, é que aí esse termo MPB começou a ganhar uma elasticidade maior, foi perdendo esse peso político e excludente que tinha ali nos anos 60 e se tornou esse termo mais inclusivo e abrangente que a gente conhece hoje, né? Ou seja, se você é um músico e faz música popular brasileira, então você faz MPB. Certo. É interessante, Tito, a gente observar, pelo que você fala, que justamente a convivência dessas vertentes, não é, que podiam estar mais juntas, acabaram produzindo no futuro, né, que é o nosso tempo, uma compreensão nova do que pode ser música popular brasileira. Eu queria destacar um aspecto importante do seu livro. Para quem está nos acompanhando, é só lembrando que o Tito Guedes, lançou pela editora Máquina de Livros o livro Querem Acabar Comigo, quando o Roberto Carlos fez 80 anos, que foi o ano passado. Então, agora a gente está completando um ano do lançamento do seu livro. Eu queria destacar um aspecto interessante que você, na sua pesquisa, você foi acompanhando críticos que são aparentemente muito duros, né, na análise que fazem. Você acha que eles foram particularmente duros com Roberto Carlos? Eu acho que em alguns momentos, sim. Assim, eu acho que, mas não de uma forma pessoal,
de atacar o Roberto Carlos pessoalmente, enfim, não nesse sentido, né? Até porque eles estavam, de certa forma, fazendo o trabalho deles, né? O trabalho do crítico é ouvir aquelas músicas e tentar entender aquilo de alguma maneira. O que eu acho é que se você pega ao longo desse tempo, o Roberto Carlos está aí como o grande nome da música brasileira desde 1965, né, quando ele explodiu na Jovem Guarda. A carreira dele vem de antes, mas quando ele explode, se torna um nome nacional em 65. Então é muito tempo. E você percebe que por muito tempo mesmo, a crítica, eu acho que não soube compreender totalmente a dimensão do que era a obra do Roberto Carlos. Ele era visto primeiro como um alienado, uma moda que iria passar, depois como um cantor apelativo, simplesmente um cantor romântico que não era bom, depois um cantor acomodado e tudo, e ficou nessa por muito tempo, assim, falando de uma maneira geral, e eu acho que faltou para esses críticos talvez olharem com mais subjetividade nos detalhes e se perguntar, mas por que esse cara está há tanto tempo fazendo tanto sucesso, tendo tantos fãs, sabe, atingindo o coração de tantos brasileiros de uma forma tão intensa, tão passional como ele causa, né? E eu acho que talvez tenha sido isso que tenha faltado, assim, um olhar mais generoso para a obra dele. Não generoso no sentido de que tem que falar bem ou tem que gostar, mas de buscar compreender que fenômeno é esse, né? E muitas vezes a crítica se preocupou muito mais em menosprezar o fenômeno do que propriamente entender. Tito Guedes, eu vou te pedir um minutinho, por favor, e também para nossa audiência, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco vamos continuar essa deliciosa conversa com o escritor e pesquisador Tito Guedes. Ele é autor do livro Querem Acabar Comigo, sobre a trajetória de Roberto Carlos. Até já. O Pai Eterno ama todos os seus filhos. Ele quer sempre estar perto da gente. Uma vez, há um tempão atrás, havia um casal muito simples. O seu Constantino e a dona Ana Rosa. Um dia, o seu Constantino saiu para trabalhar perto do córrego Barro Preto. Ele pegou a enxada e quando bateu ela bem forte no chão, percebeu que tinha batido em alguma coisa. Ele pensou que fosse uma pedra, mas não era não. Lembrou o que eu achei, Ana Rosa? Era um medalhão. E nele tinha a imagem da Santíssima Trindade, coroando uma mãezinha do céu. Aí o Constantino e a Ana Rosa levaram o medalhão para casa. Eles estavam na frente dele todo dia e recebiam muitas visitas. Então fizeram uma capelinha de palha para que mais pessoas também rezassem. Gente que vinha de muito longe, de carro de boi e até a pé. Muita gente recebeu a bênção do Papai do Céu. Muitas graças e milagres acontecem até hoje, porque o Pai Eterno nos ama e ama você também. E todos que o recebem, com o coração de uma criança, herdarão seu reino. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre um livro publicado pela editora Máquina de Livros sobre a trajetória de Roberto Carlos. O nosso entrevistado é o autor de Querem Acabar Comigo, o escritor e pesquisador Tito Guedes. Tito, continuamos falando sobre o seu livro. Eu te pergunto que uma coisa assim que me parece importante. Apesar da linha crítica, não é? A maior parte do público, na verdade, foi para o outro lado, não é? A ponto de definir o lugar de Roberto Carlos dentro do cenário artístico até como uma majestade, como um rei, não é?
Você acha que o povo venceu a crítica quando se tratou, na história que você pesquisou, se tratou da figura do Roberto Carlos? Eu acho que sim, eu acho que venceu. Eu acho que, de certa forma, o povo sempre vence a crítica. Porque, enfim, a crítica musical ela é formada por um grupo muito específico, muito pequeno de pessoas, né? Enfim, hoje a crítica musical, esse conceito é muito diferente, mas naquela época, né, dos anos 60, 70, 80, a crítica musical eram alguns jornalistas que escreviam para alguns jornais. Então eram muito poucas pessoas e eles davam a opinião deles ali no jornal, poderia influenciar a forma como o artista estava sendo visto naquele momento, qual o prestígio que ele teria, mas no final das contas, quem iria dizer se um artista era amado, se fazia sucesso, era bom ou não, era o público, porque sempre o público que compra os discos, é o público que vai aos shows, é o público que está lá prestigiando o artista. Então, esse tempo todo, quando o Roberto estava sendo massacrado pelos críticos, esse disco é ruim, essa música é ruim e tudo, o público estava vendendo mais de 1 milhão de cópias, lotando shows em estádios, fazendo temporadas de meses seguidos no Canecão, e sendo um ídolo nacional. Ele sempre foi, desde sempre, um ídolo mesmo, nacional, e é até hoje. E a crítica, então, acho que a crítica não tem esse poder, nem nunca teve, de dar sucesso popular, respaldo popular para um artista, né? E isso até hoje. Se você pega os artistas que estão fazendo sucesso no momento, que estão vendendo bem as músicas que estão tocando, não são os artistas que a crítica está elogiando. Pelo contrário, são os artistas que a crítica ou está ignorando ou está massacrando. Até no cinema, os filmes que estão sendo super elogiados não são os que estão mais enchendo salas. Os que estão lotando salas de cinema são os filmes que o bonequinho está ali dormindo, né? Então, isso é um fenômeno que, inclusive, me motivou a querer seguir a minha pesquisa por essa linha da crítica, que era uma coisa que eu sempre percebi, que, na maioria das vezes, a opinião da crítica não corresponde, muitas vezes é oposta à opinião popular. O que o povo elege como para gostar, enfim, para ser popular, não é o que a crítica elege para dar respaldo. Queria que você falasse um pouquinho mais agora sobre a experiência de ter escrito. Quer dizer, nós estamos há 1 ano praticamente do lançamento do seu livro. Você tratou de um tema, vamos dizer assim, de interesse nacional. Todo mundo gosta do Roberto Carlos. E eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência como escritor, como pesquisador, independente de... Eu queria saber como é que as pessoas receberam o seu livro. Eu acho que foi uma resposta muito positiva, assim, né? Eu nem esperava, assim, que fosse repercutir tanto como repercutiu. E ele foi lançado, como você falou, há 1 ano, né? E os 80 anos do Roberto Carlos foi um assunto muito comentado, né? Na imprensa de maneira geral, enfim, foram várias celebrações, os jornais todos cobriram. Inclusive foi uma coisa muito interessante, assim, porque eu estava lançando um livro falando da relação do Roberto Carlos com a crítica musical e como a crítica musical, na maior parte do tempo, menosprezou um pouco a obra dele. E os textos que eu li ano passado, no período que ele fez 80 anos, porque todos os jornais fizeram textos sobre ele, né? Todo mundo que escreve sobre música falou sobre ele. E os textos, para minha surpresa, foram muito elogiosos e respeitosos no lugar do Roberto Carlos na música brasileira, então foi engraçado. E o meu livro também entrou, de certa forma, nessas comemorações, assim, e foi muito bem recebido, assim, pelas pessoas, justamente por não ser... por fugir dessa coisa de ser uma biografia tradicional, né? Não estou contando a vida do Roberto Carlos, tem uma biografia maravilhosa, né, que saiu agora do Paulo César de Araújo, e o meu livro é um trabalho, enfim, de um tema específico que ainda não tinha sido abordado dessa forma enfática específica, né? Um livro só sobre isso, que é essa relação da crítica musical, que é um tema pouco estudado, né? Ok, Tito, e agora mais uma pergunta sobre você. O que você faz atualmente? Que tipo de trabalho? Continua pesquisando música? Pois continuo escrevendo e trabalhando e escrevendo sobre música, e eu estou trabalhando agora exatamente com pesquisa musical, como colaborador de pesquisa do jornalista, que é pesquisador musical também, Luiz Felipe Carneiro. A gente está tocando uma série de projetos sobre música brasileira que
Ele tem um canal no YouTube chamado Alta Fidelidade, e a gente tem um quadro lá juntos sobre música brasileira, que sai de 15 em 15 dias lá no YouTube. E a gente, enfim, tem vários outros projetos que espero saiam ao longo desses próximos meses e anos por aí. Por favor, Tito, você podia, por gentileza, repetir o nome do canal onde você tem feito esses quadros? É Alta Fidelidade, no YouTube. É o canal do Luiz Felipe Carneiro e eu tenho um quadro lá quinzenal para falar sobre música brasileira. Aí, de 15 em 15 dias, a gente elege um artista e fala sobre ele. A gente já falou sobre Simone, sobre Gonzaguinha, sobre Elis Regina, Tom Jobim, muita gente. Certo. Olha, aqui a gente sempre encerra a nossa conversa com os nossos convidados pedindo uma reflexão diferenciada, assim, a respeito de uma citação. A gente traz sempre uma palavra de alguém célebre que fala sobre o tema que nós tratamos durante o programa. É claro que com você, e para tratar desse assunto, né, eu queria até, antes de terminar, realçar o que você disse agora há pouco. A gente conhece biografias, houve um período até que se falava de que havia uma biografia não autorizada. A vida do Roberto Carlos sempre teve algum tipo de mistério e as pessoas, na verdade, sempre gostaram disso, não é que seja uma coisa ruim. E você nos deu aí uma referência de uma biografia bacana a respeito do Roberto. E que você escreveu um livro numa outra perspectiva, numa temática, né, num recorte, a gente podia dizer, diferenciado, e por isso merece a leitura do nosso público. Eu vou repetir, da editora Máquina de Livros, e o título do livro é Querem Acabar Comigo, do Tito Guedes. Tito, então, para a gente encerrar, eu vou te confessar que eu tive um pouquinho de dificuldade de saber que tipo de citação eu traria para você comentar. Mas aí fui pro óbvio. Trouxe uma palavrinha do próprio Roberto Carlos. É de uma canção que não é, na minha opinião, não é muito conhecida, não é muito badalada. Mas eu achei que ela tinha muito a ver com o momento que nós estamos vivendo, sobretudo, né? Nós estamos nesse tempo em que a gente imaginava que não teríamos mais guerra e tem uma guerra em curso. E aí, é claro, apesar dele ter feito essa composição em outro tipo de ambiente, influenciado por outras situações, eu encontrei lá um trecho da canção chamada O Astronauta, que o Roberto Carlos gravou em 1970. Ele diz coisas que podem inspirar reflexão nos dias atuais. E eu vou ler para você, para que você faça esse comentário. Abre aspas. O mundo que eu queria não é esse. O mundo é só de sonhos. Bombas que caem, jato que passa, gente que olha o céu de fumaça. Não vou voltar para a terra. Não vou voltar. Fecha aspas. Pois é, você escolheu justamente a minha música preferida dele, desse disco dele de 1970. É uma música do Edson Ribeiro, da Helena dos Santos, né, dos compositores que ele gravava muito nessa época. E realmente é uma música pouco conhecida. Esse disco é um disco que tem... foi o disco, por exemplo, que ele lançou Jesus Cristo, né? 120, 150 km por hora, enfim. Tem muitas músicas conhecidas e o Astronauta acabou ficando... virou um lado B, né, digamos assim. Mas é realmente uma música muito boa. Tem um arranjo também bem tropicalista, assim, da época. E realmente é uma letra que ele gravou em 1970 e poderia ter gravado hoje, né? E como tantas outras. E é um pouco triste a gente pensar isso, a gente vê que a gente consegue ainda se identificar com essa música ainda hoje, mas ao mesmo tempo também isso demonstra a grandeza, né, de um artista que está conectado com o mundo, com a vida brasileira, né? As pessoas dizem que os clássicos é o que você pode ler, ouvir ou assistir em qualquer período histórico e aquilo vai fazer sentido. E acho que essa citação de 70 do Roberto só prova que ele é realmente, acima de tudo, um clássico.
Viva Roberto Carlos. Tito Guedes, muitíssimo obrigado pela presença, pela sua palavra, pela sua narrativa, pelo seu trabalho e que você nos mostrou aqui no programa Parlatório. Muito obrigado, eu que agradeço. É um prazer. Um abraço. Eu agradeço também a você pela companhia. Obrigado, um abraço e até a próxima.